Olá, meus amados. Ui, cansei. Subi um monte aqui, mas já estou descendo já. Fiz algumas filmagens aqui, mas já estou descendo. Deus abençoe a sexta-feira de todos vocês, meus amados. Que Jesus Cristo ilumine a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, estou aqui no monte aqui em cima aqui. Bom Jesus do Norte. Aquela faixa lá, ó, verde, é a divisa. Do outro lado é Bom Jesus do Itabapona. Do lado de cá é Bom Jesus do Norte. Olha como é que a cidade é bonita, maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que nós devemos orar sempre. John, vambora, vem, John. Eu tô com o meu cachorrinho aqui. Bênção de Deus na minha vida. Apareceu na minha casa uns dias desse. Aí eu adotei ele. Fiquei com pena dele e fui comprar ração. Comprei ração. Olha aí hoje. Olha aí meu bichinho. Não sei se vocês estão vendo. Tem que chegar um pouquinho mais perto. Esse aqui é o meu amigo John. Minha bênção. Apareceu lá em casa. Aí eu fiquei com pena dele. Resolvi comprar ração para ele. E até hoje está lá em casa, graças a Deus. Lá em casa a gente tem um cachorro, tem 2 gatos. E assim vai. Os animais são indefesos e a gente precisa cuidar deles. Se cada pessoa pegar um animal e levar para sua casa e cuidar dele com carinho, nós vamos estar fazendo uma parte maravilhosa de cuidar daquilo que não pode, que não tem mente, não tem sabedoria para se cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que eu queria falar aqui muito importante é a respeito da oração. A oração, ela não é uma obrigação. Você não precisa orar obrigado. Você só vai orar se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ter uma comunhão com Deus. Então a oração, Deus ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. A oração não é uma obrigação. Quando você ora, é porque você quer ter uma comunhão com Deus. Eu lembro de muitos homens da Bíblia que venceram através da oração. Eles oravam e Deus ouvia a oração deles. A gente pode ver que teve reis na Bíblia, que eles foram cercados pelos inimigos de lado a lado, à volta. Foram cercados à volta. E eles não tinham solução. O que o rei fez? Esse é o rei Josafá. Josafá não tinha solução para lutar contra os inimigos deles, porque eram muitos inimigos. E o que Josafá fez? Ele começou a clamar a Deus, ele começou a chorar, porque ele sabia que ele não ia ganhar essa batalha. Tá vendo? Ele sabia que ele não ia ganhar essa batalha, mas o que aconteceu? Deus falou pela boca de um profeta que ele iria ganhar aquela guerra. E o que aconteceu? Deus mandou que Josafá levasse um coral para o meio da guerra. Olha, não foi preciso usar espada, não foi preciso usar nada, somente as vozes dos cantores do coral. As pessoas ouvindo a música, elas próprias se matavam. Olha o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ouviu uma oração de um rei que estava cercado pelos seus inimigos. E a oração, meus amados, é porque você ama a Deus. É porque você quer ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou descendo aqui esse morro aqui abençoado. Olha só, minha cidade é linda, é linda. Eu fico admirado com essa cidade minha. Principalmente com esses morros que tem, tão fresco à tarde. Então, meus amados,
A Bíblia pede para a gente orar sem cessar, porque o inimigo, ele quer uma oportunidade para poder entrar na sua mente e fazer uma arruaça. O diabo, ele joga sugestões na nossa mente. É ele que lança palavras que a gente acha que é a nossa própria mente que está pensando, mas é o inimigo. O inimigo é astuto, ele vai lançando. E quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, nós estamos nos blindando. Nós estamos colocando em nossa mente, o nosso coração, a palavra de Deus. E a oração, a comunhão que nós temos com Deus. De falarmos com Deus e Deus nos ouvir. Muitas das vezes o inimigo ele fala assim, dá um pensamento de sugestão. Deus não vai ouvir sua oração. É engano, meus amados. Todas as pessoas que orarem mesmo crendo, elas recebem, porque Deus, ele é misericordioso, ele é um Pai amoroso, que ouve aquele que realmente está na presença dele. Então ele ouve. Deus, ele só quer isso, quer que nós tenhamos comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, hoje eu vim aqui somente para fazer umas gravações, orei em pensamento, porque tem boi no pasto aqui e eu não posso fechar os meus olhos sabendo que eu estou correndo um risco de vida. Mas Deus recebe a oração, porque Deus ele sabe que tem coisas que são perigosas e ele já está vendo o perigo por nós. Então ele recebe a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou descendo esse morro aqui. Se os irmãos quiserem me acompanhar, pode me acompanhar até a descida. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso você subir um monte de tarde assim. Aqui em cima está muito fresco. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que criou essa natureza bonita. Então, meus amados, a oração, ela é tudo na nossa vida. Quando oramos, nós nos conectamos a Deus que está no céu. E nós pedimos, em nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, Deus vai lá e nos abençoa. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas ore crendo que você já está recebendo essas bênçãos. Creia, creia, não duvide. Porque o inimigo ele quer tirar a sua vontade de crer que você vai receber suas bênçãos. Mas, olha lá meu bichinho, ó. Mas creia, creia. Creia que Deus é com você. Mais uma aqui que orou foi o rei Zedequias. O rei Zedequias, ele estava morrendo por causa de uma enfermidade. Então o profeta Isaías chegou até ele e disse que era para ele arrumar a sua casa, que ele iria morrer. E ele não podia orar nem de joelhos, porque a enfermidade atrapalhava ele de se ajoelhar. O que ele fez? Ele virou para o canto da cama e clamou a Deus, pedindo misericórdia, pedindo a Deus que lembrasse dos feitos que ele fez, que ele destruiu os altares de Baal, das imagens de Ácera, deuses daquela época. Ele quebrou a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto para que o povo adorasse. E então ele orando, Deus mandou que o profeta voltasse de novo lá e falasse para o rei Zedequias que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Então, meus amados, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que é correto diante de Deus, e a gente estiver numa situação em que não temos mais que contar com recursos humanos, a gente tem que clamar a Deus. É certo que tem coisas que já não tem mais como clamar.
Por exemplo, se eu estiver na última, eu já estou indo embora. Mas enquanto Deus me dá força, ou te dá força, nós temos que clamar para que Deus possa nos abençoar. Então, quando oramos, quando lemos, Deus ele vai nos abençoando. E nós vamos mudando o nosso pensamento, a nossa vida, as nossas atitudes. Tudo muda porque nós estamos em contato com Deus, nós estamos tendo comunhão com Deus, nós estamos lendo a palavra. E quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos nos blindando a nossa mente, o nosso coração. E louvado seja o nome do Senhor, começa mesmo a mudança. A mudança ela tem que vir. A mudança ela tem que vir porque você está treinando a sua mente na palavra de Deus. Você está orando para ter comunhão com Deus. E é Deus que nos ajuda, é Deus que nos consola através do Espírito Santo. É Deus que entra dentro da nossa vida. Quando nós oramos a Deus, Ele vai mudando a nossa vida. O Espírito Santo ele entra na nossa vida para nos ajudar. Porque nós, seres humanos que somos de carne e pecadores, nós não temos força o suficiente para combater o pecado. Então nós precisamos da graça de Deus que está em Cristo Jesus. E o que Jesus faz quando nós conhecemos a verdade? Ele manda o Espírito Santo para a nossa vida, o Espírito Consolador, que vai nos ajudando. E é Deus que nos posiciona para sermos santos. Ele coloca a gente para ser santo. Mas esse posicionamento, ele é na hora que você aceita Jesus, que você realmente aceita de coração. Ali você já é justificado, ali você já é regenerado e começa a sua transformação. A sua transformação, ela começa e Deus te posiciona para ser santo. Mas a santificação, ela não começa assim, de uma hora para outra. Você se converteu e se tornou santo. Não, é uma luta diária. É o que nós acabamos de falar. É uma luta diária. A gente tem que orar todos os dias. A santificação é todos os dias. Orar, ler a palavra de Deus, para que nós possamos, como eu falei, blindar a nossa mente e o nosso coração. Então, é Deus que vai nos ajudar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então, se Deus começou uma boa obra na sua vida, é Ele que vai terminar essa obra. Mas você tem que cooperar. Não adianta se você aceitar Jesus e voltar a ser o que era antes. Então, você não foi convertido, você não foi transformado pelo poder de Deus. Então, quando você tem um encontro realmente com Jesus, você passa a andar na luz, você não procura mais caminhos de trevas, você não procura mais estar com pessoas que não confessam a mesma fé que a sua. Por quê? Porque se você estiver no meio de pessoas que não confessam a sua fé, você vai se corromper. Como diz a palavra, quando você está em algum lugar onde tem pessoas que só falam bobagens, coisas que não se deve falar, você vai se corromper com elas. Então é por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar com pessoas que confessam a nossa fé. Ó, já estou fechando aqui a porteira porque já estou indo embora para minha casa. Glória a Deus. Agora já estou no lugar bem mais baixo. Olha aí a cidade maravilhosa. A minha Bom Jesus do Norte. Glória a Deus. Que lindo. Vou falar que nem minha esposa fala. Que lindo. Que lindo essa cidade maravilhosa. Tá vendo, meus amados? Essa cidade maravilhosa. Aonde eu não nasci, né? Eu nasci em Bom Jesus, Itabapoana. Mas eu amo esse lugar aqui. Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Aqui é um lugar onde eu tenho paz. Eu tenho tanta paz aqui nesse lugar. Um lugar maravilhoso, gente. Se eu pudesse futuramente morar em outro lugar, mas sendo aqui dentro dessa cidade, eu gostaria. Eu já morei em outros lugares
fora dessa cidade aqui não deu certo para mim, não. É muita bagunça no meu ouvido. Glória a Deus. Aí, meus amados. Então, meus amados, devemos orar, 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 ter comunhão com Deus, ler a palavra. Quanto mais lermos a palavra, mais nós vamos nos libertar. E o posicionamento é diário, é todos os dias, orando, lendo a palavra. É a certeza de que você está se alimentando. Mas esse alimento é espiritual. É um alimento em que você está tendo comunhão com Deus, você está, pela fé, crendo realmente naquele propósito que Deus nos prometeu, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como diz a palavra de Deus, né? Quando Ele se manifestar na glória com seus anjos, Ele vai mandar os seus anjos com trombetas e clamor, chamar os seus escolhidos de todas as partes do mundo, Brasil, todas as partes do mundo, e todos aqueles que fizeram bem, todos aqueles que praticaram coisas boas e amaram a Deus mesmo em seus corações, eles vão ter um corpo, o corpo corruptível deles será um corpo incorruptível. E eram mortal. Eles vão se revertir da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele se manifestar, meus amados, aí nós vamos chamar de glorificação. É onde os filhos de Deus serão glorificados pelas obras que fizeram. Então haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para punir, é para dar o galardão a todos aqueles que fizeram as suas obras aqui na terra. E muitos receberão galardões abençoados, né? Aqueles que praticaram a justiça, que pregaram o evangelho, que falaram do amor de Deus sem se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo vai dar esse galardão para todos os fiéis, todos aqueles que creram nele e fizeram a vontade dele. Agora, o trono branco. Esse daí, o trono branco já é quando o dia do Senhor chegar, que tiver o trono branco, o trono branco, que vai ser depois do milênio. Depois do milênio, depois que Jesus reinar 1000 anos com os fiéis aqui na terra. Então acontecerá depois disso que Satanás será solto, ele voltará a enganar as nações. Então eles vão marchar até a cidade santa para destruir a cidade santa amada do Senhor. E fogo vai cair do céu e vai consumir todos os inimigos de Deus. E com isso vai vir o trono branco. Aí o trono branco vai estar na terra e as pessoas que vão ressuscitar pela segunda vez são para a condenação eterna. Esses serão ressuscitados para vergonha. Esses vão ressuscitar e vai abrir-se livros, o livro da vida e o livro da morte. E todos esses que praticaram a maldade, não se arrependeram nem no dia das suas mortes, eles serão condenados e serão jogados, lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E com eles vão o quê? Vão os falsos profetas, a besta, o anticristo, o inferno, o diabo. Todos eles serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Então, meus amados, é muito importante a gente orar e ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai brindar a nossa mente e o nosso coração. E a oração, nós vamos ter comunhão com Deus, que é muito importante para o cristão, para aquele que realmente crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou quase chegando na minha casa. Glória a Deus. O meu cachorrinho já está lá na frente. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Ó, vou chamar ele, ó. John! John!
John! John! John! Ele já tá cansado já. Já tá querendo ir para casa. Então, meus amados, vamos ler a palavra, vamos orar para que nós possamos blindar a nossa mente. Como eu acabei de falar, o diabo, ele lança sugestões, ele te coloca para baixo, porque o diabo, ele é astuto. Ele sabe que o ser humano, se ele não tiver blindado na palavra de Deus, ele vai se sentir emocionalmente fraco. Então é aonde que ele vai jogar suas setas. E quando nós estamos blindados com a palavra, entendemos que nem muitas das vezes devemos dar crédito a alguns pensamentos que vêm em nossa mente. Porque não são os nossos pensamentos. São as sugestões, a seta que o diabo lança para poder nos enganar. Então, meus amados, temos que aprender a ser dependentes de Deus. Quando as setas do maligno inflamar em nossa mente, nós devemos lembrar de passagens em que diz que nós devemos confiar em Deus, em que diz que nós temos que lançar as nossas amarguras, as nossas dores diante dele. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Vou terminar por aqui. Fiquem com Deus, e se Deus me permitir, voltarei aqui de novo. Glória a Deus, Jesus abençoe.